A paz do Senhor, meus amados irmãos e irmãs da Igreja Júbilo de Jandira. Estamos começando mais uma aula da Escola Dominical com a classe Semeadores de Cristo e os professores Stephanie e Ciro Valadão. Esta é a lição 2, Mateus, o Evangelho do Reino. Vamos ao texto áureo. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Está escrito em Mateus 6:33. Vamos ao texto bíblico básico. Mateus 7, do 21 ao 23. Nem todo o que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? E em teu nome não expulsamos demônios? E em teu nome não fizemos muitas maravilhas? E então lhes direi abertamente, nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. E Mateus 18, do 1 ao 3. Naquela mesma hora, chegaram os discípulos ao pé de Jesus, dizendo, quem é o maior no reino dos céus? E Jesus, chamando uma criança, a pôs no meio deles, e disse, em verdade vos digo, que se não vos converterdes e não vos fizerdes como crianças, de modo algum entrareis nos reinos dos céus. Comentário inicial. A marca indelével do Evangelho de Mateus é o reino dos céus. No contexto histórico daquele tempo, as regiões da Judéia, Galiléia, Pérea e Samaria estavam sob a jurisdição do Império Romano. Por essa razão, como bem destacou o pastor Walter Brunelli, aquele era um momento delicado, pois o fato de estarem nas mãos do governo romano criava grande tensão entre o povo. Porém, o que movia Jesus não era o reino político, mas sim um reino espiritual e eterno. Palavra introdutória. Nenhum outro evangelista falou tanto sobre o reino como Mateus. Em seu evangelho, a palavra reino aparece mais de 55 vezes e a expressão reino dos céus 32 vezes. Das dezenas de parábolas encontradas em Mateus, apenas 5 não começam com a expressão o reino dos céus é semelhante a. A definição humana de reino está diretamente relacionada à extensão territorial administrada por dado soberano. Em Mateus, no entanto, a expressão reino de Deus não tem conotação geográfica, mas sim relacional. Jesus pregou o evangelho do reino, indicando que onde houver um coração regenerado por ele, ali também estará o seu reino. As parábolas propostas pelo Mestre para apresentar a dimensão do seu domínio revelam a sua multiforme abrangência. Só em Mateus 13 ele comparou ao semeador. Vamos ler? Mateus 13, do 3 ao 9. Jesus usou parábolas para ensinar muitas coisas. Ele disse, escutem, certo homem saiu para semear. Quando estava espalhando as sementes, algumas caíram na beira do caminho, e os passarinhos comeram tudo. Outra parte das sementes caiu num lugar onde havia muitas pedras e pouca terra. As sementes brotaram logo porque a terra não era funda, mas quando o sol apareceu, queimou as plantas e elas secaram porque não tinham raízes. Outras sementes caíram no meio de espinhos que cresceram e sufocaram as plantas, mas as sementes que caíram em boa terra produziram na base de 100, de 60 e de 30 grãos por um. E Jesus terminou dizendo, se vocês têm ouvidos para ouvir, então ouçam. Comparou também ao campo, no qual crescem juntos o trigo e o joio. Mateus 13, 24 ao 30. Jesus contou outra parábola. Ele disse ao povo, o reino do céu é como um homem que semeou sementes boas nas suas terras. Certa noite, quando todos estavam dormindo, veio um inimigo, semeou no meio do trigo uma erva ruim chamada joio e depois foi embora. Quando as plantas cresceram e se formaram as espigas, o joio apareceu. Aí, os empregados do dono das terras chegaram e disseram, patrão, o senhor semeou sementes boas na sua terra. De onde será que veio este joio? Foi algum inimigo que fez isso, respondeu ele. E eles perguntaram, o senhor quer que a gente arranque o joio? Não, respondeu ele, porque quando vocês forem tirar o joio, poderão arrancar também o trigo.
Deixem o trigo e o joio crescerem juntos, até o tempo da colheita. Então eu direi aos trabalhadores que vão fazer a colheita: arranquem primeiro o joio e amarrem em feixes para ser queimado. Depois colham o trigo e ponham no meu depósito. Comparou também a semente de mostarda e ao fermento que é introduzido na massa. Vamos ler, nos versículos 31 ao 33. Jesus contou outra parábola. Ele disse ao povo: o reino do céu é como uma semente de mostarda que um homem pega e o semeia na sua terra. Ela é a menor de todas as sementes, mas quando cresce, torna-se a maior de todas as plantas. Ela até chega a ser uma árvore, de modo que os passarinhos vêm e fazem ninhos em seus ramos. Jesus contou mais esta parábola ao povo. O reino do céu é como o fermento que uma mulher pega e mistura em 3 medidas de farinha, até que ele se espalhe por toda a massa. Comparou também a um tesouro escondido e à pérola de grande preço, nos versículos 44 ao 46. O reino do céu é como um tesouro escondido no campo, que certo homem acha e esconde de novo. Fica tão feliz que vende tudo o que tem e depois volta e compra o campo. O reino do céu é também como um comerciante que anda procurando pérolas finas. Quando encontra uma pérola, que é mesmo de grande valor, ele vai, vende tudo o que tem e compra a pérola. Também comparou o reino do céu a uma rede lançada ao mar que apanha toda a qualidade de peixes, nos versículos 47 ao 50. O reino do céu é ainda como uma rede que é jogada no lago. Ela apanha peixes de todos os tipos. E quando está cheia, os pescadores a arrastam para a praia e sentam para separar os peixes. Os que prestam são postos dentro dos cestos, e os que não prestam são jogados fora. No fim dos tempos também será assim. Os anjos sairão e separarão as pessoas más das boas, e jogarão as pessoas más na fornalha de fogo, e ali elas vão chorar e ranger os dentes de desespero. A ideia de um reino teocrático não aparece apenas no Novo Testamento. Quando Israel estava no Sinai, após ter sido resgatado do cativeiro egípcio, Deus falou ao povo: vós me sereis reino de sacerdotes e nação santa. A priori, Israel seria o povo que formaria o reino, e Deus seria o seu rei. Entretanto, o advento do Messias como rei prometido revela-nos um novo prisma. Cristo viveu, morreu e ressuscitou. Quem nele crê pode ingressar no reino de Deus. Vamos ler Mateus 21, 43. E Jesus terminou: eu afirmo a vocês que o reino de Deus será tirado de vocês e dado para as pessoas que produzem os frutos do reino. 1. As leis do reino. Um reino no qual inexistem leis e ou regras torna-se uma anarquia. Conferendo Michaelis, anarquia é um sistema político e social baseado na negação do princípio de autoridade governamental. O reino de Deus é dotado de princípios que normatizam a conduta de seus cidadãos. Neste tópico, tais princípios serão chamados as leis do reino. Essas leis do reino não podem ser entendidas como um meio para conquistar-se a salvação, visto que a recebemos por intermédio de Jesus e de seu sacrifício na cruz. Uma pessoa pode viver de maneira ilibada, mas se não reconhecer Jesus como o único e suficiente Salvador, não será salva. As leis do reino descrevem a condição interior e as ações exteriores do que já são cidadãos do reino. Mateus registrou a mensagem mais cuidadosamente estruturada dos evangelhos. Os capítulos 5 a 7 do livro trazem não apenas orientações para os súditos do rei, mas incluem advertências àqueles que pensam ser verdadeiros discípulos, mas não o são, pois suas práticas não condizem com o seu discurso. Os escribas e fariseus, por exemplo, pensavam que, pelo fato de cumprirem a lei de Moisés, sistematicamente eram mais justos que os outros. Jesus ensina-nos nesse sermão que a justiça do reino derruba tal premissa, pois o pecado consiste não apenas no ato cometido, mas também no motivo ou sentimento que o provocou.
O Sermão do Monte traz de modo sintético o tipo de vida que Jesus, o Rei, quer que seus súditos vivam. Vamos ler Mateus 5, os capítulos 21 e 22, 27 e 28. Vocês ouviram o que foi dito aos seus antepassados: não mate, quem matar será julgado. Mas eu lhes digo que qualquer um que ficar com a raiva do seu irmão será julgado. Quem disser ao seu irmão, você não vale nada, será julgado pelo tribunal. E quem chamar o seu irmão de idiota estará em perigo de ir para o fogo do inferno. Vocês ouviram o que foi dito: não cometa adultério, mas eu lhes digo: quem olhar para uma mulher e desejar possuí-la já cometeu adultério em seu coração. A divisão sintética do Sermão do Monte. Parte 1 é a introdução, no capítulo 5, nos primeiros versículos. Na parte 2 tem as bem-aventuranças ou o caráter do cidadão do reino, dos versículos 3 a 16. A parte 3, a conduta do cidadão do reino diante da lei, dos versículos 17 a 48. A parte 4, a conduta do cidadão do reino em relação a Deus, Mateus capítulo 6, dos versículos 1 ao 34, e a parte 5, a conduta do cidadão do reino diante dos valores da vida, que é o capítulo 7, dos versículos 1 ao 29. 1.1 Leis éticas e morais. A ética e a moral observadas nos escritos de Mateus vinculam-se à pessoa e à obra de Jesus, cuja vida e ensino constituem-se no cumprimento da lei. No conhecido Sermão do Monte, Jesus apresentou os princípios éticos e morais do seu reino, os quais formam uma contracultura diante da cultura imposta pela sociedade. A palavra ética tem origem no grego ethos, que significa morada, habitat, refúgio, e está associada ao caráter, à índole, ao modo de ser de dado indivíduo. A moral, por sua vez, tem origem no latim moralis, relativo aos costumes, e relaciona-se ao conjunto de regras aplicadas na sociedade. Em outras palavras, significa dizer que, enquanto a ética diz respeito ao comportamento pessoal, a moral atrela-se ao comportamento social exercido na coletividade. 1.1.1 A ética ilumina a conduta moral. Jesus, em Mateus, no capítulo 5, dos versículos 1 ao 16, descreve o caráter do verdadeiro cristão. Nos demais versículos do sermão, o mestre faz-nos entender que o caráter precede a ação, ou seja, a essência, o que somos, determina a prática, o que fazemos. Para aquilo que muitos consideram estar no campo da decisão moral, é a ética pessoal quem dita o comportamento na realidade. Por exemplo, em alguns países onde o aborto é uma questão moral, normatizado pela lei, é a ética, o caráter individual, quem determina sua prática ou não. Mateus pode ser considerado o evangelho ético por excelência. No entanto, a ética apresentada por Jesus nesse livro não se restringe a uma lista de regras. Antes, diz respeito a fazer a vontade de Deus. Destaque-se neste ponto que a exigência central da lei de Deus é o amor ao próximo. Esse, aliás, é o cerne da missão de Cristo. Enquanto a ética e a moral do mundo dizem: o que você me faz, faço a você, a ética e a moral do reino afirmam: o que Deus tem feito por mim, isso farei por você. Não foi por acaso que o mestre chamou de sal da terra e luz do mundo aqueles que, mesmo vivendo em um ambiente deturpado, sabem que precisam fazer a diferença, pois são cidadãos do reino de Deus. 1.2 Leis espirituais. Uma reforma eficiente começa de dentro para fora. O reino de Deus encontra-se no campo da espiritualidade. Sendo assim, as leis espirituais não ficam relegadas a um segundo plano. Vamos ler Romanos 14, 16 e 17. Não deem motivo para os outros falarem mal daquilo que vocês acham bom, pois o reino de Deus não é uma questão de comida ou de bebida,
mas de viver corretamente, em paz e com a alegria que o Espírito Santo dá. As leis éticas e morais dizem respeito ao relacionamento dos cidadãos do reino com os cidadãos do mundo. As leis espirituais, em contrapartida, dizem respeito ao relacionamento dos cidadãos do reino com o Deus do reino. Essas leis espirituais podem soar como loucura para os que estão no mundo. Podem não fazer sentido para os céticos, contudo, os cidadãos do reino entendem que não basta ter uma vida equilibrada, na horizontal. É preciso estabelecer comunhão com o Eterno, na vertical. Dentre as muitas leis espirituais contidas nos ensinamentos de Jesus, destacamos 10. Doação e liberalidade, sem pensar em recompensa, fazer o bem a quem não tem condições de retribuir. Vamos ler Mateus, capítulo 6, versículos 2 ao 4. Quando você der alguma coisa a uma pessoa necessitada, não fique contando o que fez como os hipócritas fazem nas sinagogas e nas ruas. Eles fazem isso para serem elogiados pelos outros. Eu afirmo a vocês que isto é verdade. Eles já receberam a sua recompensa. Mas você, quando ajudar alguma pessoa necessitada, faça isso de tal modo que nem mesmo o seu amigo mais íntimo fique sabendo do que você fez. Isso deve ficar em segredo, e o seu pai, que vê o que você faz em segredo, lhe dará a recompensa. Oração. Trata-se da forma mais íntima e profunda de relacionar-se com Deus. Nós já vamos ler os versículos. Antes vamos ver outras leis espirituais. Adoração. Pai nosso, santificado seja teu nome. Adorar a Deus é primazia no reino. E o perdão. Ninguém pode esperar receber perdão se não o concede a outrem. Vamos ler Mateus capítulo 6, dos versículos 5 ao 15. Quando vocês orarem, não sejam como os hipócritas. Eles gostam de orar de pé nas sinagogas e nas esquinas das ruas para serem vistos pelos outros. Eu afirmo a vocês que isto é verdade. Eles já receberam a sua recompensa. Mas você, quando orar, vá para o seu quarto, feche a porta e ore ao seu pai que não pode ser visto. E o seu pai, que vê o que você faz em segredo, lhe dará a recompensa. Nas suas orações, não fiquem repetindo o que vocês já disseram como fazem os pagãos. Eles pensam que Deus os ouvirá porque fazem orações compridas. Não sejam como eles, pois antes de vocês pedirem, o Pai de vocês já sabe o que vocês precisam. Portanto, orem assim: Pai nosso que estás no céu, que todos reconheçam que o teu nome é santo. Venha o teu reino, que a tua vontade seja feita aqui na terra como é feita no céu. Dá-nos hoje o alimento que precisamos. Perdoa as nossas ofensas, como também nós perdoamos as pessoas que nos ofenderam. E não nos deixes que sejamos tentados, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Porque se vocês perdoarem as pessoas que ofenderem vocês, o Pai de vocês que está no céu também perdoará vocês. Mas se não perdoarem estas pessoas, o Pai de vocês também não perdoará as ofensas de vocês. A quinta lei, jejum, abster-se de alimentos não como penitência, mas como um ato espiritual. Vamos ler versículos 16 ao 18. Quando vocês jejuarem, não façam uma cara triste como fazem os hipócritas, pois eles fazem isso para todos saberem que eles estão jejuando. Eu afirmo a vocês que isto é verdade. Eles já receberam a sua recompensa. Mas você, quando jejuar, lave o rosto, penteie o cabelo, para os outros não saberem que você está jejuando. E somente o seu pai, que não pode ser visto, saberá que você está jejuando. E o seu pai, que vê o que você faz em segredo, lhe dará a recompensa. A sexta lei: desapego das coisas materiais. Um cidadão do reino dos céus não pode estar preso à terra. Vamos ler, versículos 19 ao 21. Não ajuntem riquezas aqui na terra onde as traças e a ferrugem destroem,
e onde os ladrões arrombam e roubam. Pelo contrário, ajuntem riquezas no céu, onde as traças e a ferrugem não podem destruí-las, e os ladrões não podem arrombar e roubá-las. Pois onde estiverem as suas riquezas, aí estará o coração de vocês. Sétima lei: crença na provisão divina. Ansiedade e preocupação não podem nos dominar. Vamos ler o versículo 33. Portanto, ponham em primeiro lugar na sua vida o reino de Deus e aquilo que Deus quer, e Ele lhe dará todas essas coisas. Oitava lei espiritual: não julgar o próximo. Precisamos julgar a nós mesmos, não os outros. E discernimento: cidadãos do reino precisam saber identificar as coisas espirituais. Vamos ler capítulo 7, dos versículos 1 ao 6. Não julguem os outros para vocês não serem julgados por Deus, porque Deus julgará vocês do mesmo modo que vocês julgarem os outros, e usará com vocês a mesma medida que vocês usarem para medir os outros. Por que é que você vê o cisco que está no olho do seu irmão e não repara na trave de madeira que está no seu próprio olho? Como é que você pode dizer ao seu irmão: me deixe tirar este cisco do seu olho, quando você está com uma trave no seu próprio olho? Hipócrita! Tire primeiro a trave que está no seu olho, e então poderá ver bem para tirar o cisco que está no olho do seu irmão. Não deem para os cachorros o que é sagrado, pois eles se virarão contra vocês e os atacarão. Não joguem as suas pérolas para os porcos, pois eles as pisarão. Prática da palavra. Ouvir e não praticar desabilita-nos a viver no reino. Vamos ler capítulo 7, versículos 24 ao 29. Quem ouve esses meus ensinamentos e vive de acordo com eles é como um homem sábio que construiu a sua casa na rocha. Caiu a chuva, vieram as enchentes e o vento soprou com força contra aquela casa, porém ela não caiu, porque havia sido construída na rocha. Quem ouve esses meus ensinamentos e não vive de acordo com eles é como um homem sem juízo que construiu a sua casa na areia. Caiu a chuva, vieram as enchentes e o vento soprou com força contra aquela casa. Ela caiu e ficou totalmente destruída. Quando Jesus acabou de falar, as multidões estavam admiradas com a sua maneira de ensinar. Ele não era como os outros mestres da lei. Pelo contrário, ensinava com a autoridade dele mesmo. Essa é a parte 1, o fim da parte 1. Aguardamos os amados irmãos e irmãs na parte 2. Até a próxima.